O título da mensagem dessa noite é Sabedoria para discernir a tentação. Os versículos que nós iremos ler são os versículos de número 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra. Que essas letras saltem aos nossos olhos e que a Tua verdade possa não só aquecer a nossa mente, mas descer para o nosso coração. E que nós possamos sair daqui nessa noite instruídos, alimentados, edificados pela Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Sabedoria para discernir a tentação. Imagine uma faca, um metal bem afiado, uma lâmina feita para cortar. Nas mãos de um cirurgião, essa lâmina corta para curar. Ela abre as camadas de pele, ela perfura o couro necessário, ela rompe as camadas, mas o seu propósito de fazer isso é remover o problema. O corte que essa lâmina produz em nós é doloroso, mas é um corte de restauração. Agora imagine essa mesma lâmina, essa mesma faca, esse mesmo metal afiado, nas mãos de um assassino. O assassino, ele é capaz de usar essa mesma arma cortante para destruir. O instrumento pode até parecer o mesmo, é faca, é lâmina, é metal cortante, mas a intenção em utilizá-la é completamente diferente. A lâmina nas mãos de um cirurgião corta para curar. A lâmina nas mãos de um assassino corta para destruir. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós já vimos até aqui na carta de Tiago, dos versículos 1 a 4, como que Deus usa as provações para produzir em nós perseverança. Depois nós vimos do versículo 5 a 8, como que nós precisamos de sabedoria para passarmos pelas provações sem nos perdermos. No domingo passado nós vimos dos versículos 9 a 11, como que as provações também têm essa capacidade de revelar aonde nós colocamos o nosso valor. Na pobreza, na riqueza ou em Cristo. Até aqui então, Tiago falou de diversas pressões que vêm do lado de fora. Ele falou de dispersão, ele falou de pobreza, ele falou de humilhação, riqueza passageira, ele falou de comparação. Mas agora, Tiago não apenas olha para aquilo que acontece ao nosso redor, mas especificamente dos versículos 12 a 18 que nós acabamos de ler, Tiago vai olhar para aquilo que acontece dentro de nós.
Porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender com o sermão dessa noite, é que existe uma diferença muito importante entre ser provado e ser tentado. A provação, ela vem para extrair o melhor que existe na nossa fé. A tentação vem para revelar o pior que existe nos nossos desejos. A provação, nós já vimos até aqui, que nas mãos de Deus, ela é a oficina da perseverança. Já a tentação, nós vamos ver aqui, que quando alimentada pelo coração, ela é a oficina da cobiça. A provação pergunta assim: você continuará confiando em Deus mesmo sendo provado? A tentação pergunta assim: por que você não satisfaz esse desejo do seu jeito, porque Deus está demorando demais? Então, muitas vezes, meus irmãos, a provação e a tentação são duas coisas que aparecem presentes no mesmo cenário. Embora sejam coisas diferentes, elas caminham ou são separadas por uma linha muito tênue, que nós precisamos de sabedoria do alto para discernirmos o que é provação e o que é tentação. Imagine, por exemplo, alguém que está passando por um período de escassez, de falta de alguma coisa. Esse período de escassez pode ser uma provação da parte de Deus para ensinar aquela pessoa a ser mais dependente dele. Então a provação da escassez pode ser um teste ou um aprimoramento de Deus para a pessoa ser mais dependente. Mas essa provação na escassez, se não for vigiada, se não for discernida, pode se tornar uma tentação para aquele que está na provação, para ele começar a murmurar, a se comparar e a ter inveja daquele que tem muito, enquanto ele tem pouco. Imagine agora a provação da espera. Alguém que está na expectativa de algo que venha acontecer. Deus prometeu que aconteceria, mas ele está esperando. E esse período de espera pode ser uma provação de Deus para formar naquela pessoa paciência. Mas no mesmo tempo que Deus está provando a paciência daquela pessoa, aquela provação pode se tornar uma tentação para, no período de espera, aquela pessoa optar por atalhos pecaminosos. Quando a provação vem em forma de humilhação, Deus quer provar naquela pessoa ou gerar naquela pessoa humildade. Mas essa provação pode ser uma tentação para alimentar o rancor. Quando a pessoa está passando pela provação da solidão, talvez Deus esteja querendo aprofundar a comunhão com aquela pessoa, mas aquela provação pode se tornar uma tentação para aquela pessoa no meio da solidão, começar a buscar consolos nos lugares errados. É por isso que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para discernir a tentação, discernir o que Deus está formando em nós, discernir quando é que o nosso coração está tentando se auto-justificar de pecados de estimação que nós gostamos de cultivar. Tiago sabe disso, meus irmãos. Ele sabe que quando nós estamos debaixo de pressão, no meio da provação, nós somos tentados a confundir as coisas. Porque no meio da provação, nós podemos dizer assim: foi Deus que me colocou nessa situação. Foi Deus que me permitiu fazer isso. Foi Deus que permitiu essas coisas acontecer. Então, se eu cair no meio da provação, a culpa também é de Deus. No meio da provação dada por Deus, nós temos a tentação de usar a provação que é boa, do nosso jeito, para transformar em alguma coisa ruim. E no meio da provação, se nós já entendemos que a provação é algo de Deus para nos promover perseverança, nós temos a tendência de justificar a nossa queda no meio da provação como se fosse responsabilidade de Deus. Tiago nessa noite vai evitar que nós fujamos da nossa realidade. Tiago nessa noite vai evitar
que nós corramos da nossa responsabilidade, mas, acima de tudo, Ele vai nos mostrar que como que Deus pode provar a nossa fé sem nos conduzir ao pecado. Como que Deus pode usar a dor para amadurecer os seus filhos, mas sem colocar iscas para destruí-lo. Como que a tentação, ela é uma coisa que nós podemos usufruir dela, jogando a nossa responsabilidade no colo de Deus. Então Tiago, nesses versículos 12 a 18, ele vai nos guiar por pelo menos 3 movimentos. No versículo 12 ele vai nos mostrar que a provação vem de Deus para extrair o melhor de nós. Dos versículos 13 a 15 ele vai nos mostrar que a tentação vem do coração para revelar o pior de nós. E dos versículos 16 a 18 ele vai nos mostrar que a bondade de Deus nos gera de novo pela palavra da verdade. Olha o que diz o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Antes de falar de tentação, antes de falar de queda, Tiago fala de perseverança. Ele traz, de maneira resumida, o contexto que ele já tratou do versículo 1 até o versículo 11. Antes de mostrar o perigo da tentação, ele mostra a beleza de uma fé que permanece no meio da provação. Ele vai dizer assim, feliz é o homem que persevera na provação. A palavra feliz aqui é a mesma origem da palavra bem-aventurado. É como que se Tiago estivesse dizendo, olha, bem-aventurado é aquele que mesmo pressionado, não abandona a provação. Bem-aventurado é aquele que mesmo ferido, continua confiando na provação. Bem-aventurado é aquele que mesmo sem entender tudo, continua obedecendo em Deus no meio da provação. Tiago está aqui trazendo à memória do seu leitor os versículos anteriores. Lá no versículo 2 ele disse, meus irmãos, considerem motivo de muita alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aqui no versículo 12 ele vai dizer, depois de vocês passarem por provações e forem aprovados, ou seja, se vocês não tiverem desistido no meio do caminho, se vocês não tiverem orado para Deus abreviar a provação, se vocês não tiverem saído do fogo antes da hora, vocês serão aprovados. E quando vocês forem aprovados, vocês receberão a coroa da vida. Porque Tiago está mostrando para nós que a pressão da provação, ela não é sem propósito. A provação, ela vem como um teste que tem o propósito de te tirar dela aprovado. Assim como o fogo purifica o ouro, a provação, ela vem para testar a firmeza da nossa fé. Se há verdade na nossa fé, se há realidade na nossa fé. O sofrimento em si não cria fé verdadeira, mas o sofrimento expõe se a fé que existe em nós é de fato verdadeira. O sofrimento mostra se a nossa confiança em Deus depende de dias bons, ou ele também permanece no dia mau. A provação, ela tem esse poder de mostrar se nós servimos a Deus de fato por aquilo que Deus pode nos dar de momentos bons, ou se nós estamos com Deus independente dos momentos bons ou dos momentos ruins. E aí Tiago está dizendo para nós que a provação nas mãos de Deus é como aquela faca do início. Deus, com a lâmina cortante na mão, Ele corta o nosso orgulho, Ele abre as nossas falsas seguranças, Ele expõe as dependências erradas, Ele é capaz de mexer nas camadas nas camadas da nossa alma que nós preferíamos manter escondida. Mas Deus não usa a lâmina como um assassino para cortar. Deus não usa a lâmina como um criminoso para ferir. Deus não usa a lâmina para nos destruir. Deus é como um cirurgião por excelência. Ele
é o médico da nossa alma. Ele trabalha com a lâmina de corte, não para nos ferir, mas para restaurar os seus filhos. Tiago está mostrando para nós aqui no versículo 12, que a provação que vem de Deus, ela vem para extrair o melhor da nossa fé. É a provação que extrai a perseverança, é a provação que extrai a maturidade, é a provação que extrai a inteireza. E aí Tiago diz que a coroa da vida é destinada àqueles que passam pelo período da provação. Tiago vai dizer uma coisa interessante aqui. A coroa da vida está destinada àqueles a quem Deus prometeu que o amam. A coroa da vida não é para aqueles que Deus ama, porque Deus amou o mundo. A coroa da vida é para aqueles que amam a Deus. É diferente. Porque aqueles que Deus ama são o alvo de todo o seu amor, de todo o seu sacrifício, de toda a sua salvação. Mas nem todo aquele que Deus ama retribui o amor de Deus o amando novamente. Por isso que a coroa da vida, como premiação para aqueles que perseverarem na provação, não é uma coroa para todos aqueles que são o alvo do amor de Deus. A coroa da vida é um prêmio daqueles que são amantes de Deus, como resposta ao amor de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que só é capaz de perseverar na provação, não aqueles que foram amados por Deus, mas aqueles que, amados por Deus, amaram a Deus de volta. Se nós questionarmos o amor de Deus, se nós formos fracos no nosso amor a Deus, se a nossa entrega não for integral a Deus, no meio da provação nós iremos sucumbir. Porque o que Tiago está dizendo aqui, que o fato daqueles que não desistem no meio da provação, não é deles serem amados por Deus, mas é o tamanho do amor que eles têm por Deus. Só vence a provação aqueles que amam a Deus, só perseveram na provação aqueles que se entregam a Deus. O único motivo do crente não desistir no meio da prova é o seu amor que eles têm a Deus, que é uma resposta secundária do amor de Deus por eles. Só pode perseverar quem ama a Deus. Só pode se permanecer de pé quem retribui o amor que Deus já o amou. Só consegue passar pela prova sem deslizar, sem cair, sem fraquejar, aqueles que já decidiram entregar-se por inteiro ao Deus que também por inteiro se entregou a Ele. Exige uma resposta, exige uma consciência, exige um tipo de amor que primeiro é o reconhecimento do amor que Deus já nos amou. Tiago vai dizer assim, olha, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a coroa que Deus prometeu aos que o amam. Quando Tiago diz que bem-aventurado é o homem que persevera na provação, ele não está dizendo que a provação é agradável. Ele não está dizendo que sentir dor é muito bonito. Ele não está dizendo que sofrer é fácil, não. Ele está dizendo que Deus é o cirurgião que usa a faca para curar. Até quando dói, até quando corta, até quando Ele rompe as camadas da pele, Ele está fazendo isso para o nosso bem. E aqui nós precisávamos aprender uma lição. Porque quando nós estivermos passando pela dor da provação, nós deveríamos não desperdiçar a provação. Tiago está dizendo que é motivo de alegria nós passarmos pela provação, porque Deus não nos faz passar por provação à toa. Não é passar pela provação reclamando, não é passar pela provação com pressa, não é passar pela provação orando para Deus tirar você rápido daquela provação, é passar pela provação perguntando, Senhor, o que essa provação está formando em mim? Senhor, o que a sua faca de corte está curando em mim? Senhor, o que o Senhor está removendo? O Senhor está cortando para tirar o quê? O que é que o Senhor está removendo, tirando, purificando, que o Senhor não quer que esteja em mim? E aí,
É muito possível nós, no meio da provação, nós na mesa de cirurgia de Deus, nós sentindo a dor do corte da faca de Deus, acharmos que a dor que Deus está nos produzindo é um mal que nós podemos nos aproveitar dele. Aqui está o perigo de nós confundirmos a provação com tentação. Porque é possível a mesma situação que Deus está usando para amadurecer a nossa fé, que é a provação, o nosso coração, na provação, tentar transformar a ocasião em tentação. Por isso que no versículo 13, Tiago vai dizer assim para nós: quando alguém for tentado, jamais diga, em hipótese nenhuma, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém também tenta. Aqui Tiago está mostrando para nós que a tentação nasce do nosso coração, e não do coração de Deus. Deus prova os seus filhos para extrair o melhor dele, mas não tenta ninguém. Provação é a escola de Deus, o forno de Deus, a faca de Deus, extraindo de nós o melhor. Tentação é o nosso coração usando a provação para revelar o pior que há em nós. Na provação nós somos tentados a revelar o que há no nosso coração. Nós podemos usar a coisa boa, que é a provação de Deus, e sermos tentados a usar a provação para termos benefícios próprios e benefícios pecaminosos. Olha o que Tiago está dizendo, meus irmãos. Quando você for tentado, não é provado, tentado. Feliz é o homem que é provado, sendo aprovado, recebe a coroa da vida. Agora, quando você na provação for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus pode até permitir circunstâncias que testam a nossa fé, mas Deus jamais fará circunstâncias que tentam o nosso coração. Deus usa a dor e o sofrimento para nos amadurecer, mas Deus jamais coloca armadilhas para os seus filhos para os destruir. A lâmina de Deus é a lâmina do cirurgião, nunca a lâmina de um assassino. E nós precisamos distinguir isso de maneira primordial. Porque o nosso coração, ele é muito tentado a transformar a soberania de Deus em desculpa para a sua própria desobediência. Desde o Éden é assim. Quando Deus perguntou a Adão o que ele havia feito, Adão respondeu o quê? Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou Eva, mas no fundo ele estava culpando quem? Deus. Foi Deus que deu a mulher para ele. É como se ele estivesse dizendo, eu só pequei porque o Senhor me deu ela. De tabela, a culpa do meu pecado é sua. Porque se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria pecado. E aí o que a Eva faz? A Eva culpa a serpente. A culpa não é minha não, a culpa é da serpente que o Senhor colocou aqui. Se o Senhor não tivesse inventado a serpente, eu não tinha pecado. O ser humano, desde o princípio, está o tempo todo tentando transferir a sua própria responsabilidade. Só que isso não acontece só com Adão e Eva não, isso também acontece com a gente. Todas as vezes que nós transformamos a nossa provação em uma desculpa para pecar, nós transferimos a responsabilidade da nossa queda. Nós pecamos e dizemos, eu pequei porque eu estava cansado. Eu pequei porque eu fui provocado. Eu pequei porque ninguém me entende. Eu pequei porque eu estou passando por uma fase difícil. Eu pequei porque Deus permitiu que eu pecasse. E usamos a soberania de Deus para culpá-lo de maneira terceirizada, porque nós não somos capazes de assumir os nossos próprios pecados. Tiago não vai permitir que nós fujamos da nossa responsabilidade. Tiago, em hipótese nenhuma, vai dizer que nós podemos colocar a culpa da nossa falha, a culpa da nossa fraqueza, a culpa dos nossos pecados na pessoa de Deus. Ele diz, ninguém jamais diga quando for tentado, estou sendo tentado por Deus. Tiago está dizendo, meus irmãos, que Deus não é o autor do pecado. Não há maldade na pessoa de Deus. Deus não é cúmplice da nossa queda. Deus não é o responsável pelos nossos desejos desalinhados com a sua vontade. Tiago está dizendo,
Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é completo, a tentação sempre perpassa por uma falta, e Ele também não tenta ninguém. Se Deus não tenta ninguém, a pergunta que surge a seguir é: então de onde vem a tentação? A provação nós sabemos que vem de Deus, mas no meio da provação nós somos tentados também. Se Deus não tenta ninguém, de onde vem a tentação? Tiago responde no versículo 14, olha só. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este, pelo mau desejo, arrastado e seduzido. Agora Tiago vai tirar a discussão das circunstâncias e vai levar a discussão para dentro do coração. Ele não diz que cada um é tentado pelo mundo. Ele não diz que cada um é tentado pelo diabo. Ele não diz que cada um é tentado pela situação. Me vi na situação, quando vi já tinha pecado. Nada disso. Tiago está dizendo que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. É claro que o mundo tenta. É claro que o diabo tenta. É claro que os ambientes a qual nós estamos inseridos podem ou não tentar-nos. Mas Tiago está mostrando que a tentação só encontra força porque existe algo dentro de nós que responde a ela. E aqui a tentação é individual para cada um. O que pode tentar você, pode não me tentar. O que tenta o meu coração, não tenta o seu coração. A tentação, ela é individual a cada um. É aquilo a qual o nosso coração se inclina. É o nosso desejo desordenado, quando nós erramos o alvo de amar a Deus e amamos mais qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus. Tiago está nos mostrando aqui que há uma espécie de isca na tentação, que ela só funciona quando o peixe abocanha o alimento. Tiago vai usar duas imagens aqui muito interessantes. Ele vai dizer assim, sendo por este arrastado e seduzido e arrastado. O que Tiago está usando essas imagens aqui? Vocês já aprenderam que Tiago ele é muito poético. Tiago ele é considerado um livro sapiencial do Novo Testamento. Ele usa muita poesia hebraica, uma espécie de provérbios, uma espécie de Jó. Tiago no Novo Testamento é assim. Então Tiago usa duas imagens muito poéticas. Uma presa sendo arrastada, uma presa sendo seduzida. Isso aqui Tiago está nos levando ao universo da caça, ao universo da pesca. É a imagem de uma presa sendo atraída para fora do lugar seguro. É quando você joga o anzol no rio com uma minhoca, e o peixe que está lá dentro da casinha, lá dentro da oca, ele sai do lugar de segurança. Você não enfia a mão lá dentro para tirá-lo, você não consegue colocar o anzol lá dentro para fisgá-lo, você simplesmente oferece. E pela bandeja que é exposta na porta da casa do peixe, ele é atraído, ele é seduzido, ele é tentado a ir comer aquilo que está fácil. Da mesma maneira acontece com a gente. Se o peixe não morde a isca, ele não é fisgado pelo anzol. Primeiro, antes de ser fisgado, ele precisa ser atraído. E a atração, ela é despertada em nós de maneira diferente. Cada um é atraído por aquilo que o seu desejo se inclina. Você só pode ser seduzido por aquilo que promete entregar uma coisa que você está querendo receber. Pode ser a isca do prazer, pode ser a isca da satisfação, pode ser a isca daquilo que é muito fácil, do enriquecimento rápido. E aí quando você morde a isca, você entende que aquilo que prometia prazer, na verdade entrega prisão. Aquilo que prometia satisfação, na verdade está conduzindo o seu caminho diretamente para a morte. É assim que a tentação funciona. A tentação, meus irmãos, nunca chega de maneira clara e franca dizendo: eu vim para destruir a sua vida. Nenhuma tentação chega dizendo: eu vim para acabar com a sua comunhão com Deus, eu vim para endurecer o seu coração. Não. A tentação sempre chega disfarçada.
A tentação é a isca que encobre o anzol, ela é vistosa aos nossos olhos, ela tem que despertar desejo, ela tem que nos seduzir. A tentação chega com uma voz mansa, dizendo que é só dessa vez. A tentação chega com uma voz gloriosa, dizendo que você merece. A tentação chega com uma voz sorrateira, dizendo que ninguém vai saber. E todas as vezes que a tentação se apresenta diante de nós, ela é simplesmente uma isca escondendo o que tem por detrás, que é o anzol. E aí, a imagem da faca aqui também é muito importante para nós. Porque se a provação corta para curar, se a provação é como uma faca na mão de Deus que tira aquilo que está podre de nós, a tentação também corta. A tentação também dói como uma faca. A tentação também é capaz de nos machucar, como aquela faca do início. Só que o propósito dela não é para restaurar. O propósito do seu corte não é para curar. O seu corte é um corte para trazer mais ferida, para aprofundar a doença, para infectar, para contaminar aquilo que já está tendencioso a virar doença. Enquanto a provação de Deus corta para tratar, a tentação corta para destruir. Deus nos prova para nos amadurecer. A tentação nos seduz para nos escravizar. Deus pode nos provar para nos aproximar dele, mas a tentação, ela vem para nos arrastar para cada vez mais longe dele. Olha o que Tiago diz, como que funciona o processo, versículo 15. Então esse desejo, quando concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera então a morte. Olha a progressão que Tiago vai dizer aqui, de como funciona a tentação. A tentação primeiro nasce do desejo. Se você alimenta aquele desejo engravida. A imagem que Tiago usa aqui é a imagem da gestação, é a imagem do parto. A morte está sendo gerada em você. Como? Em primeiro lugar, através do desejo. O desejo nasce no coração. E o desejo em si não é pecado. Olha o que o texto está dizendo. O desejo brota do coração. Concebido o desejo, ou seja, se você alimenta o desejo, se você gesta o desejo, se você gera o desejo, o que ele vai acontecer? Ele vai dar à luz. Se você alimenta, se você procria, se você dá esperança para o desejo, ele vai dar luz a alguma coisa. O que ele dá luz? Ele dá luz ao pecado. Então o pecado não é o desejo em si, o pecado é o desejo alimentado. O pecado é o desejo concebido. Alguém engravidou o desejo. Alguém encheu a barriga do desejo. Alguém colocou alguma coisa para o desejo crescer. Porque o desejo em si não é pecado, mas o desejo concebido, o desejo engravidado, o desejo cheio de esperança, dá luz ao pecado. E o pecado? O pecado, após ser consumado, após ter sido gerado, após ter nascido, depois de você ter pensado, arquitetado, calculado, marcado, pecado consumado. E aí então o pecado gera a morte. A morte é neta do desejo, filha do pecado. O pecado é filha do desejo. Não do desejo em si, mas do desejo alimentado. Você tem um pensamento mau, e aí todos nós temos. Mas você tem a possibilidade de não alimentar aquele pensamento, e isso não é pecado. Agora, quando você alimenta, quando você dá esperança, quando você progride no pensamento, quando você arquiteta, marca o encontro, aí o pecado é concebido. E o pecado concebido gera morte. Depois que você pecou, a sua sentença já está assinada. Assim é a tentação. Ninguém cai de uma vez. A queda de um crente, a queda de um filho de Deus, a queda de alguém que está no processo do pecado, ela vem sendo gestada, ela é como uma gravidez, ela começa de maneira invisível,
Ninguém cai de uma vez. Cai primeiro no desejo, cai primeiro no olhar que não deveria olhar, cai primeiro no segundo olhar, que olhou da primeira vez, olha de novo, e aí depois curte, e depois manda mensagem, e depois alimenta, e depois marca o encontro, e depois, com o pecado consumado, está morto espiritualmente. Toda queda ela precisa ser gerada, gestada, precisa ser um nascimento, porque nenhum pecado nasce grande, todo pecado nasce pequeno, e o pecado começa no pensamento, não no pensamento em si, mas no pensamento hospedado, no pensamento alimentado, no pensamento que bem nutrido, e aí depois do pensamento vira prática escondida. Depois que você já praticou, ninguém percebeu, vira hábito. Depois que virou hábito, já te aprisionou. Depois você está escravo, você está um condenado à morte. Nem todo pecado gera morte imediata. O camarada pega e fala assim, não aconteceu nada não. Vou fazer de novo. Aí faz de novo e não acontece. Olha rapaz, pela segunda vez, vou a terceira e faz. E vai a quarta, e vai a quinta. Ele acha que a morte não vai chegar, mas a morte está vindo de maneira lenta. Está morrendo a sensibilidade, está morrendo o temor, está morrendo a alegria em Deus, está morrendo a vontade de orar. Você acha que esse pecado sendo alimentado não está produzindo em nada, mas você não tem mais prazer na palavra, você não tem mais prazer em estar em comunhão com a igreja, você não tem mais prazer em fazer as coisas que agradam a Deus, você só quer fazer aquilo que te agrada. E é por isso que Tiago trata o pecado de maneira tão séria, a tentação de maneira séria, porque Tiago está dizendo assim, olha, nem toda tentação é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Mas nós somos tentados, e tentados a tratar a tentação como brinquedo, e brincar com aquilo que está sendo gerado dentro da provação. A pergunta não é, o que essa provação está fazendo comigo? A pergunta é, o que está nascendo dentro de mim, a partir do que está acontecendo comigo? Porque é muito possível alguém estar passando pela escassez, e em vez de estar gerando dependência, está gerando inveja. É muito possível alguém estar no período da espera, e em vez de estar gerando paciência, está gerando incredulidade. É muito possível alguém receber uma crítica, e em vez de se tornar mais humilde, guardar um ressentimento. E aí, meus irmãos, a tentação que surge no meio da provação, está justamente em sabermos o que aquilo está produzindo em nós. Você está passando por um momento de dor, de luto, de dificuldade? Peça sabedoria a Deus para discernir que essa provação não vire tentação, porque a mesma dor que vem para amadurecer alguns, vem para endurecer o coração de outros. Ou vocês nunca viram duas pessoas que sofrem a mesma consequência, que sofrem o mesmo fato, que passam pela mesma experiência e têm respostas totalmente diferentes? Uma pessoa perdeu um ente querido e ficou profundamente angustiada, e ela só encontrou forças para superar o luto na presença de Deus. A outra pessoa, às vezes na mesma casa, perdeu o mesmo ente querido, e ao invés de se aproximar em Deus para buscar forças para superar, ele se afastou totalmente, com raiva de Deus, indignado contra Deus, porque a mesma provação produziu experiências totalmente diferentes, porque a um cedeu à tentação, a outro perseverou na provação. A provação sempre tem essa capacidade de gerar em nós o melhor, mas a tentação, ela vem para revelar em nós aquilo que há de pior. Nós somos tentados enquanto somos provados, mas o simples fato de ser tentado não significa que é a nossa queda. Tiago está escrevendo para nós resistirmos à tentação, a não sucumbirmos à tentação, porque é possível passar pela provação sem dar sinal verde para a tentação. E agora, em último lugar, dos versículos 16 a 18, Tiago vai dizer assim: meus amados irmãos,
Vocês já aprenderam que quando vem assim, meus amados irmãos, vem correção. Não se deixe enganar. O que ele está dizendo? Quando ele fala meus amados irmãos aqui, ele quer trazer para perto. Tiago é firme, mas ele fala a verdade com amor. Ele confronta, mas tem cuidado. Ele corrige, mas pastoreia. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Por quê? Porque todo pecado nasce do engano. Não foi assim desde o princípio? Foi assim que Deus disse, não pode comer de nenhuma da árvore? Não foi isso que Deus disse. Aí a Eva foi e falou assim, não, Deus disse que não pode. Aí Satanás, não, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Deus está limitando vocês. Deus não quer que vocês sejam aquilo que vocês podem ser. Deus não quer que vocês sigam o seu próprio coração. E aí a Eva fala assim, não, é legal mesmo ser igual a Deus, então vamos lá. Todo pecado nasce do engano. E aí, no meio do engano, nós temos a tentação de confundirmos, não só de responsabilizar Deus, mas se nós responsabilizarmos a Deus pela nossa queda, nós estamos confundindo o caráter de Deus. Porque a tentação, meus irmãos, ela tem a capacidade de distorcer a verdade para nos fazer cair ou morder a isca. A tentação diz assim, ó, se Deus fosse bom de verdade, você não passaria por isso. Vocês nunca ouviram isso na mente de vocês não, né? Só acontece comigo. A tentação chega no meio da provação e diz assim, se Deus amasse você mesmo, Ele já teria respondido a sua oração. A tentação, ela chega naquele momento de maior dúvida, de maior incerteza, e diz assim, se Deus fosse generoso mesmo, Ele não teria te negado esse pedido. E aí, Tiago ele vai corrigir, antes que nós pensemos errado de Deus. Porque se nós jogamos para Deus a responsabilidade da tentação, nós trocamos ou confundimos o caráter de Deus que é bom. Tiago está dizendo, olha, Deus não tenta ninguém, porque a tentação é mal, Deus é bom, não há maldade em Deus. Mas antes que você pense isso, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconsistentes. O que Tiago está fazendo para nós aqui é nos dando um antídoto, para que nós não venhamos projetar em Deus a maldade que habita em nós. O pecado nasce do coração de vocês. Vocês pecam sobre a responsabilidade de vocês. Vocês alimentam o desejo até virar pecado, e esse pecado virar morte por culpa de vocês. Não transfiram a responsabilidade para Deus, porque Deus é o Pai das luzes. Não há escuridão em Deus, não há maldade em Deus. Deus é todo poderoso, Deus é amoroso, Deus é bom. Tudo aquilo que há de bom em vocês vem de Deus. Vocês não conseguem fazer nenhuma obra boa se a fonte original não for o Pai das luzes. Não há uma obra de luz, não há uma obra que reluza, que ilumine, que não venha de Deus. Agora, as obras das trevas, as obras da carne, as obras do pecado, não procede de Deus, procede de dentro de vocês. Não se engane, o Pai das luzes não trabalha nas trevas. O Deus que dá coisas boas não arma ciladas para os seus filhos. O Deus que prova para extrair o melhor não tenta para revelar o pior. Deus não é desse tipo. E aí, no versículo 18, ele vai dar ali a cartada final, para que ninguém pense que o mal que habita em nós veio da parte de Deus. Olha o que diz o versículo 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha o que Tiago está fazendo aqui. Vocês precisam prestar atenção na estrutura do texto. Isso aqui vocês vão aprender a ler a Bíblia e nunca mais vão esquecer. Quando Tiago vai falar do pecado, ele fala do processo da gestação do pecado. Nasce no desejo, desejo concebido, que dá luz ao pecado, o pecado que gera morte.
ele fala de uma gestação do pecado. Agora, ele vai falar de uma outra gestação, a gestação dos filhos de Deus. Olha o que ele diz: por sua decisão, ou seja, Deus quem quis gerar. Deus quis fazer vocês filhos dele. Não foi Deus que produziu o mal em vocês. Vocês escolheram o mal pelos seus próprios caminhos. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela misericórdia que há nele, resolveu gerar vocês de novo. Vocês foram gerados pelo pecado, mas Deus nos gerou novamente pela palavra da verdade. O que Tiago está nos mostrando aqui é que existe dois tipos de gestação, dois tipos de nascimento. Primeiro, o pecado que nasce da barriga do desejo, e os filhos de Deus que nascem da palavra. As obras das trevas que nascem do nosso coração, e as obras da nova criação que nasce do coração de Deus. Tiago está dizendo que Deus não simplesmente diz não pequem, quando o pecado já habita dentro de nós. Para nós não pecarmos, Deus nos dá uma nova geração. E o que é isso senão a doutrina do novo nascimento? O que é isso senão a doutrina de que nós precisamos morrer para o pecado e nascermos pelo Espírito? O que é isso senão Deus nos dizendo que aquele que foi gerado no pecado não consegue produzir outra coisa senão pecado, mas só pode produzir coisa diferente do pecado aqueles que tiveram um outro tipo de nascimento, um outro tipo de geração, uma regeneração. Porque enquanto vocês nasceram do pecado, vocês pecam. Mas é possível viver uma vida resistindo ao pecado. Como? Nós perguntaremos. Deus nos responde na sua palavra: segundo aqueles que foram gerados pela palavra da verdade. Há dois tipos de vida, há dois tipos de nascimento, há dois tipos de gestação, há dois tipos de consequência. Aqueles que pecam é porque engravidam o desejo do seu coração, que dá luz ao pecado, o pecado gera morte. Mas aqueles que lutam contra o pecado, só lutam pelo pecado porque foram engravidados pela palavra. A ideia de engravidados aqui é entrar dentro das nossas entranhas, é ser possuído por dentro, é penetrar no nosso interior, a ponto de gerar alguma coisa que vai sair para fora. Os nossos desejos não saem para fora. O que nós desejamos, o que nós pensamos, o que o nosso coração quer, só nós sabemos. Mas quando sai para fora em forma de pecado, é porque nós já alimentamos, já engravidamos e colocamos para fora em forma de pecado. Como nós poderemos fazer o contrário do pecado, sendo que nós nascemos do pecado? Aí Tiago está dizendo: quando vocês, pelo poder de Deus, forem gerados novamente pela palavra da verdade. Essa palavra precisa entrar em vocês a ponto de gerar algo novo dentro de vocês. E quando essa palavra entrar e possuir vocês por dentro, vocês começarão a dar frutos. E isso sairá de dentro, isso vazará de dentro, como um filho que não suporta mais ficar depois do tempo devido dentro da barriga, ele rompe de dentro para fora. Assim são aqueles que são habitados pela palavra, assim são aqueles que são possuídos pela palavra, assim são aqueles que são gerados pela palavra. Aquilo que sai deles é obra das luzes, porque foi possuído pelo Pai das luzes, foi gerado pelo Pai das luzes, foi regenerado pelo Pai das luzes. Por isso nós podemos fazer boas obras. O que há de bom em nós foi Deus que gerou. Mas o que há de mal em nós não foi Deus, mas foi o nosso próprio coração que já nasceu em pecado. Como ser gerado pela palavra da verdade? É uma gestação que dói. Sara sofre o dia inteiro, 24 horas. É tontura, é enjoo, é desmaio. São dores e sofrimentos ocasionados pela gestação.
A gestação da palavra também dói, porque a palavra nos corta. Lembra da faca lá do começo? Ela é um instrumento cirúrgico de Deus que tira de nós aquilo que está podre. Aquelas células que cresceram que não devia crescer, é a palavra que vai nos limpar. Hebreus vai dizer que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. O único instrumento capaz de entrar até a divisão das juntas e medulas do espírito e da alma, discernir pensamentos e emoções. Por isso que quando ela penetra na gente, ela entra cortando. Mas em nome de Jesus nessa noite, quando a dor do corte de Deus te cortar, você não vai pedir para parar. Porque está doendo, mas é para te sarar. Está cortando, mas é para te restaurar. Tá difícil de suportar, mas é para te gerar algo novo, é para tirar o que faz mal. Quando a palavra nos corta, meus irmãos, é para nos restaurar. Essa palavra que gera vida, é como aquela faca na mão de um cirurgião, que corta para tirar aquilo que está nos matando, que abre buraco para expor aquilo que não nos pertence, que tira para fora através do corte, através da dor, através do ferimento, aquilo que estava produzindo morte dentro de nós. E só quando a palavra entra e tira o que não precisava, aquilo que nos apodrecia, então ela é capaz de permanecer e produzir a partir de agora vida. Infelizmente nós somos gerados no pecado. Nós temos um mal que guerreia contra nós dentro do nosso coração. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, as nossas vontades são totalmente em oposição à vontade de Deus. Mas nós não somos condenados a vivermos fazendo ou satisfazendo os nossos desejos. Pastor, tudo que eu penso é pecar. Pastor, tudo que eu quero na minha vida é pecar. Pastor, eu só penso em satisfazer os meus próprios desejos. Eu sei, você é fruto do pecado. Mas dessa noite eu quero te dar uma boa notícia. É possível você fazer outra coisa além de pecar. Não está em você. Não nasceu com você. Não é algo que você vai descobrir dentro de você. É algo que vem de fora e que precisa entrar. Mas para entrar dói. Para entrar machuca. Para entrar corta. Porque ela é afiada como uma espada. Ela é a faca na mão de Deus. Ela é aquilo que entra para sarar. É possível nós vivermos uma vida diferente da nossa vida de pecado que temos vivido até aqui, se nós formos gerados de novo, se nós formos regenerados, se nós formos engravidados pela palavra, gestados novamente. Precisamos entrar na incubadora da palavra. Ela precisa entrar dentro de nós para então romper para o lado de fora. E quando rompe, rompe com obras, rompe com coisas visíveis, rompe com aquilo que as pessoas veem. E como que as pessoas podem ver outra coisa além de pecado em nós? Quando nós somos possuídos, quando nós somos inundados, quando nós somos preenchidos pela palavra que gerou em nós nova vida, nova criação, novas possibilidades. Agora a tentação pode bater na porta e você dizer não. O pecado pode te oferecer uma isca dourada e você pode dizer não. Pode vir com voz mansa, com voz sedutora, querendo te arrastar, querendo te seduzir. Mas hoje, pela palavra da verdade, você tem a possibilidade de dizer não. Por isso, do que mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos de sabedoria de Deus para discernirmos a tentação. Nem tudo aquilo que nós achamos que é tentação é para nos destruir. Às vezes é Deus querendo nos aprimorar. Mas no meio da provação que Deus vem para extrair o melhor de nós, sempre virá também a tentação. E nós precisamos discernir aquilo que nós devemos perseverar daquilo que nós devemos fugir. Na provação você persevera, na provação você permanece, mas na tentação você foge, na tentação você nega, na tentação você resiste. Sabedoria de Deus para discernirmos a tentação, porque a mesma provação que vem para nos aproximar de Deus, pode ser a tentação que vai nos fazer afastar mais longe do que nós gostaríamos do mesmo Deus.
Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Que a palavra de verdade possa nos engravidar nessa noite, gerar dentro de nós, produzir nova vida, nos preenchermos por dentro, até romper para fora aquilo que nós colocamos para dentro, a palavra de Deus. Que nós não venhamos nutrir, gerar, gestar desejos pecaminosos, mas que nós venhamos alimentar, engravidar da palavra da verdade que vem da boca do nosso Deus. Amém?